Quais são as variáveis possíveis e favoráveis para que o Flamengo se torne um dos favoritos a conquistar o título da Copa Mundial de Clubes 2025? E quais são as variáveis desfavoráveis para que isso não aconteça? E o tema de hoje foi sugerido por Flatulência de Tanto Amor e A Culpa é do Galinho. Bom, todo mundo que acompanha futebol já sabe que conquistar o Campeonato Mundial de Clubes ficou muito mais difícil agora. Porém, para o Flamengo não existe nada impossível. E pelo contrário, essa dificuldade pode se tornar um estímulo para que o elenco puxe de dentro de si todo esse potencial que todos nós sabemos que ele tem. O que estava faltando para o Flamengo era um maestro, igual que tivemos em 2019, que fizesse, fazendo uma analogia com a música, fizesse esse grupo de grandes músicos tocarem uma sinfonia afinada como tocamos em 2019. Só que isso não estava acontecendo nos últimos anos. Mas o flamenguista não pode se iludir. Campeonato Carioca não serve como parâmetro para prever se o Flamengo vai se debater bem com os times europeus no Mundial de Clubes. Longe disso. E tampouco serve para saber se Felipe Luís de fato é um grande técnico. É muito cedo. Porém, há sinais, há respostas, há estímulos e há retorno. O time está colhendo resultados, está tendo uma estrutura defensiva bastante sólida, só que temos alguns problemas no ataque. Mas vamos fazer essa análise de uma forma um pouco mais fria. O time está propiciando resultados, está propiciando desempenho, está com uma defesa sólida, segura. O meio, eu diria que é um dos melhores do mundo, porém o ataque tem problemas. Então, por isso que precisam fazer uma análise fria de que pode acontecer daqui para frente. Primeiro ponto, o Flamengo precisa entender, conhecer e se preparar para a essência do futebol europeu. E nós temos ferramentas diferentes dos anos anteriores. Agora temos o Boto, Felipe Luís, que apesar de ser brasileiro, ele teve carreira completa praticamente na Europa. Tem influência direta do Simeone e do JJ. O assistente dele, Ivan Palanco, é espanhol. E diferente de outros anos, temos jogadores que estão no elenco com vasta e larga experiência no futebol europeu. Não? Temos o Pulgar, temos o Alexandro, o Varela, temos o Gerson, temos o Vinha, o Danilo, que chegou agora, e provavelmente cheguem mais reforços para o Mundial. E há pouco tempo tivemos o Alcaraz. Segundo ponto favorável, o Mundial de Clubes será na época em que é fim de temporada na Europa, e aqui no Brasil será no meio do Campeonato Brasileiro. Fato que pegará os jogadores europeus mais cansados e os brasileiros mais frescos. Terceiro ponto positivo. A possível chegada de Jorginho e os retornos de Pedro, Vinha e Cebolinha não somente darão mais fôlego ao elenco, como dará mais versatilidade e não sei se sentiram falta no Campeonato Carioca, a falta de gols. E com Pedro isso é garantia. E sobretudo, ter mais possibilidades no ataque. Esses são os pontos positivos. Agora, vamos aos pontos desfavoráveis que pode fazer com que o Flamengo não chegue ou não se consolide como mais um time favorito. Antes de tocar nos pontos desfavoráveis, quem pensa que o Flamengo se qualifique como um time favorito junto com os europeus no Mundial de Clubes, é importante fazer uma introdução. O Flamengo já tentou várias fórmulas para tentar se tornar um time de alto rendimento. Já trouxe jogadores de fora para que compartilhassem sua experiência com os companheiros. Já trouxe técnicos de fora para poder passar táticas, técnicas, fórmulas que são aplicadas lá fora com sucesso. Já promoveu jogadores ou ex-jogadores para se tornarem técnicos, como foi o caso de Carpegiani e Andrade, por exemplo. O que nunca tínhamos experimentado é um cara vidrado em futebol, focado em estudar o adversário, um estudioso do futebol, ser promovido a técnico. Essa promoção foi em função do foco que ele tem no que ele faz. Isso é inédito. O que dá indícios de duas coisas: da possibilidade de sucesso que ele possa ter na sua carreira e como deixa escancarado o trabalho do Tite e dos outros técnicos
entre JJ e ele. Aí comprovamos que muita coisa podia ter sido feita melhor, e isso comprova que a capacidade de muitos técnicos, ela muitas vezes é supervalorada, sobredimensionada. Muita gente acreditava que o Tite era a solução que a gente precisava. Vimos ele potencializar as habilidades do Cebolinha, por exemplo, que estava morto. Ninguém mais acreditava que ele pudesse voltar a jogar como ele jogava antes, e ele conseguiu. O Tite teve mão nisso. Por outro lado, ele não permitia que o Léo Ortiz, um dos melhores jogadores na atualidade do Brasil, tivesse chance de desenvolver seu talento. Como é que pode? Ele também promoveu o David Luiz, um jogador claramente em decadência. Muitos vão criticar o que eu estou falando agora, mas eu vou preparar um vídeo mostrando como claramente o David Luiz já estava numa decadência física e até técnica. Mas o que eu mais quero chamar a atenção são as características de Simeone que o tornam um dos melhores técnicos do mundo. Apaixonado, vive as partidas com grande intensidade na beira de campo. Motivador, consegue transmitir seu espírito de luta a seus comandados e os encaminha a se autodesafiar. Estrategista, pois é um técnico taticamente inteligente que sabe adaptar-se a diferentes rivais. Pragmático, porque não se atém a um único modelo de jogo e prioriza a efetividade sobre a estética. Intenso, pois seu trabalho se baseia no esforço constante e na exigência máxima. Competitivo e resiliente, porque com uma mentalidade ganhadora conseguiu desafiar times com maiores recursos, reinventando-se e se superando a cada fracasso. Sobre o legado que JJ deixou como inspiração para Filipe Luís, sobram as palavras, ressaltam os títulos, as vitórias contundentes muitas vezes. Porém, vale a pena fazer uma ressalva a características de JJ e que permearam seu trabalho junto ao Flamengo. JJ era exigente, era explosivo, carismático e vaidoso, e por vezes teimoso e detalhista, extremamente detalhista. Mas quem diz que estas características não são importantes para controlar e ter nas mãos um elenco tão complexo como é o Flamengo? Isso é muito importante, porque isso faz a ponte com que será que Dorival Júnior reúne pelo menos 70% a 80% das características mencionadas aqui? Claro que não. E para isso vou ilustrar duas passagens marcantes de Dorival Júnior ao comando de um clube e da própria seleção. Vamos lá? Quando o Ganso faz aquilo lá, que não vai sair, e eu tô vendo que o Sérgio tá preparando, cara, eu tenho que trocar. E o Ganso... Eu fiquei desarmado, eu não vou mentir pra você, eu fiquei sem ação. Eu não esperava, o Robinho né? Tava atrás, ele e o Neymar sentaram aqui atrás, falou: professor, tira o André não tá jogando nada. Tira o André. Ai, eu falei, boa ideia. André, é você, sai. Então é assim, é coisa de momento. Agora, que eu não sabia o que eu fazia. Não vou mentir. Esse episódio foi mais tranquilo, né? Bom, essa situação com o Ganso criou um mal-estar não apenas no time, mas uma vergonha alheia para todos os que assistem futebol. Porque mesmo que Ganso tenha insistido em permanecer em campo, deixou o técnico sem moral, sem domínio. Claramente comprova que Dorival Júnior não tem comando. E esta segunda ilustração que eu vou mostrar agora, que é mais recente, comprova o que estou falando. Conclusão. Concordo com todo mundo que diz que Filipe Luís realmente seria melhor técnico do que Dorival Júnior, não restam dúvidas. Porém, o trabalho de Filipe Luís ainda está germinando. Apesar dele ter sido promovido desde as categorias de base e as conquistas e troféus terem acompanhado ele neste curto período de tempo em que ele é técnico, não são referência nem são base para constatar se ele realmente vai fazer um excelente trabalho na seleção. Há indícios de que sim, e muitos bons indícios. Porém, o trabalho de um técnico tem que ser consagrado dentro de um clube. O que significa isso? Que tem que ter início, meio e fim, e tem que ter assinatura do técnico. O Filipe Luís está conseguindo colocar em prática tudo o que ele heredou de Simeone
de JJ e da sua experiência em campo. Falta tempo para poder se consagrar e poder colocar a sua assinatura dentro de um trabalho mais completo. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. No próximo vídeo voltaremos com os quadros Pode Isso, Aurélio? E as declarações de amor de pessoas de fora, de dentro do Brasil e das entranhas do Flamengo. Claro, teremos sempre um espaço para aprender um pouco de espanhol também. Lembrem-se de mandar sua declaração de amor ao Flamengo pelo número de WhatsApp que consta na descrição deste vídeo. E não esqueçam, o canal está aberto para você comentar e sugerir temas para os próximos vídeos. Muito obrigado! Até o próximo vídeo!